É bom vê-los. Deus vos abençoe. Hoje, tomemos algum tempo para estudar juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Mãe Celestial e a Vida Eterna. Quando Deus completou todos os 66 livros da Bíblia, Ele deixou uma mensagem muito importante no final. Ele enfatizou fortemente a mensagem: nunca acrescentar nada ou tirar nada da Bíblia. Isto é porque Deus já nos mostrou o caminho para o reino de Deus através da Bíblia. Portanto, se adicionarmos à Bíblia os pensamentos de alguns filósofos e pensadores, esses pensamentos tornar-se-á obstáculos para recebermos a vida eterna e entrarmos no reino dos céus. É por isso que nunca devemos acrescentar nada feito pelo homem à Bíblia, não é verdade? Primeiro, vamos confirmar se existe tal ensinamento na Bíblia. Vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Aqui, deste livro, refere-se à Bíblia, certo? Portanto, para simplificar, está escrito: advirto cada indivíduo que ouve as palavras das profecias da Bíblia. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, ou seja, às palavras escritas na Bíblia, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, isto é, subtrair das palavras da Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, isto é, o reino dos céus, e das coisas que se acham escritas neste livro. Deus deu esta revelação ao apóstolo João na ilha de Patmos, com as suas palavras solenes, de que ele removerá de tais pessoas o privilégio de participar no reino dos céus. Para além destas palavras da Bíblia, não há absolutamente nenhuma outra forma de entrarmos no reino dos céus. Deus é aquele que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Ele também criou o reino eterno do céu e do inferno. A Bíblia ensina-nos que todas as coisas foram criadas por Deus. Assim, nunca devemos acrescentar ou subtrair nada dos 66 livros da Bíblia. Então, por que é que hoje em dia numerosas igrejas, como a areia à beira-mar, só acreditam em Deus Pai e não em Deus Mãe? Isto não é estranho. A Igreja de Deus acredita em Deus Pai e em Deus Mãe também. No entanto, uma vez que outras igrejas ensinam às pessoas que Deus existe apenas como Pai, há uma enorme diferença de crença entre elas e nós. Apesar disso, desde o tempo da Igreja primitiva, a Igreja autêntica que percorreu o caminho autêntico é a Igreja de Deus. Os apóstolos nunca guardaram o culto dominical. Os apóstolos, e todos os antepassados da fé que seguiram Jesus, nunca celebraram o Natal. Porém, hoje em dia, o mundo está cheio de falsidade, afastando-se da verdade. Por esta razão, como já foi profetizado em Isaías, capítulo 5, versículo 20, o mundo está a caluniar a verdadeira igreja que guarda e obedece aos ensinamentos de Deus. Hoje, com o sermão intitulado A Mãe Celestial e a Vida Eterna, iremos primeiro a Gálatas, capítulo 4. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois, quem somos nós? Filhos da promessa, como Isaac. A Bíblia refere-se a nós como os filhos da promessa. Que promessa Deus nos fez que leva a esta expressão? Vejamos o livro da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25.
Vamos ler o capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, aqui. Ele refere-se a Deus, não é? Portanto, em outras palavras, e esta é a promessa que Deus mesmo nos fez. O que é que Deus nos prometeu? A vida eterna. A vida eterna significa viver para sempre. Deus prometeu-nos a vida eterna através da qual podemos viver para sempre. Por esta razão, como é que a Bíblia nos chama? A Bíblia chama-nos de filhos da promessa. Aqui, precisamos de tomar algum tempo para pensar cuidadosamente sobre a palavra vida. Existem numerosas vidas nesta terra. De quem elas receberam e herdaram a vida? Pensem nos seres humanos que vivem nesta terra, nos animais, nos pássaros no céu, nos peixes no mar e nos veados a correr nos campos. Quando observamos estas diversas criaturas, todas elas herdam a sua vida da sua mãe. Pode a vida ser dada sem uma mãe? Não. Nós podemos encontrar aqui um ensinamento muito importante. Quando olhamos para a providência do Criador que fez todas as coisas, podemos ver que Deus projetou cada ser vivo para receber a vida através de uma mãe. Pode a vida ser dada sem uma mãe? No século XXI, os cientistas realizaram extensas pesquisas, perguntando qual é a fonte da vida. Como resultado, descobriram as mitocondrias, o fator de vida que é transmitido apenas da mãe para os filhos. Diz-se que apenas as mitocondrias da mãe são herdadas pelos filhos. Foi o Criador que criou desta forma. Porque é que Deus, o Criador, fez este processo através do qual a vida é transmitida aos filhos? Deus fez este processo de dar vida ao criar todas as coisas nesta terra. Há um significado oculto nisto. A fim de nos fazer conhecer o princípio do céu, o mundo invisível, Deus criou todos os princípios da vida nesta terra, o mundo visível. Basta pensar sobre isto. Há algum peixe no mar, ou veados e coelhos a correr nos campos, ou alguma criatura que nasça sem mãe? Nenhum. Quando olhamos para todos eles, quem deve existir? Uma mãe deve existir. Então, devemos perguntar-nos, qual é a vontade de Deus em garantir que nenhum ser vivo nasça sem a sua mãe? Relativamente a esta questão, o apóstolo João recebeu uma revelação muito crucial de Deus. Vamos abrir o livro de Apocalipse capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se ao diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque o que é que Deus criou? Todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus criou todas as coisas nesta aldeia global que vemos hoje. Deus não as criou simplesmente sem qualquer significado. Cada uma das suas criações contém algo dentro delas. O que é que Ele colocou dentro delas? Está escrito que elas foram criadas de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos pensar sobre isto. Por que é que Deus não permitiu que os filhos nascessem através dos pais? Apenas uma mãe e o seu filho se tornam um só corpo através do cordão umbilical. E o cordão umbilical é cortado após o nascimento da criança, não é verdade? Por que é que Deus permite que eles nasçam desta forma? Quando os filhos chegam da escola, procuram primeiro as suas mães. Os pais não precisam de ficar desapontados.
Deus fez assim. É claro que os filhos gostam do pai e da mãe, mas tendem a inclinar-se um pouco mais para a mãe. Parece que, uma vez que a mãe já esteve ligada aos seus filhos, o seu amor pelos seus filhos é mais forte. Se Deus não o tivesse feito assim, a raça humana teria sido preservada. Em Apocalipse, capítulo 4, está escrito: por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Devemos compreender a grande providência de Deus que permite que a vida seja dada aos filhos através da mãe, e não através do pai. Sem uma mãe, a vida nunca pode ser dada. Os cientistas dizem que só através da existência de uma mãe, as mitocondrias, que são importantes para a vida, podem ser herdadas pelos filhos. Eu próprio não sou um especialista em biologia. Os cientistas do século XXI chegaram a esta conclusão sobre a vida através de vários estudos e pesquisas. De quem é esta vontade? É a vontade de Deus. É a profunda vontade de Deus que criou todas as coisas desde o início. Toda a humanidade herda a vida física da sua mãe física. Então, e a vida espiritual? De quem herdaremos a vida espiritual? A nossa vida espiritual não vem a existir por si mesma. Através de quem será dada a vida espiritual? Em relação a esta pergunta, a Bíblia dá-nos a resposta. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nas igrejas do mundo, só falam de um Deus, que é Deus Pai. A Bíblia que a Igreja de Deus USA não é diferente da deles. São todas idênticas. Se só existe apenas um Deus, por que é que Deus usaria a palavra nós? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estas são palavras muito importantes. Se Deus é um só, então, deveria ter sido escrito na forma singular: farei o homem à minha imagem conforme a minha semelhança. Faria sentido. No entanto, quer leiamos a Bíblia em inglês, ou a versão original em hebraico, ou qualquer outra tradução, este versículo é consistente. Está sempre escrito na forma plural. Caríssimos, será Deus incapaz de distinguir entre eu e nós? Quem está a dizer estas palavras? Estas são as palavras de Deus. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isto significa que Deus, que criou toda a humanidade, não é um só Deus singular. Nós podemos encontrar a resposta mais claramente quando lemos o versículo seguinte. Vejamos o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Quem foi criado? Homem e mulher os criou. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E criou à imagem de Deus. Então, o homem e a mulher foram criados. Simplificando, eles são uma cópia da imagem de Deus. Portanto, podemos compreender a imagem que Deus detém através destas duas pessoas que foram criadas à imagem de Deus, certo? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E criou um homem à semelhança da imagem masculina de Deus. Por esta razão, hoje, as pessoas referem-se a Deus que tem a imagem masculina como Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é este o primeiro versículo da oração do Senhor? Esta é a oração que Jesus nos ensinou. Então, uma vez que está escrito que o homem e a mulher foram criados, surge a questão de saber de quem é a imagem à qual a mulher foi criada. Como confirmamos, os homens são criados à imagem masculina de Deus. Então, naturalmente,
As mulheres são criadas à imagem feminina de Deus, não são? Se a imagem masculina de Deus é chamada Deus Pai, então, como podemos chamar a imagem feminina de Deus? Qual é o termo correto para chamá-la? É Deus Mãe. Deus Pai, juntamente com Deus Mãe, disse: façamos o homem à nossa imagem. E criou homem e mulher. O homem e a mulher não foram feitos ao contrário da imagem de Deus, mas sim, precisamente à imagem de Deus. Assim, a partir da criação de homens e mulheres, podemos inferir a imagem de Deus. Existe apenas a imagem masculina de Deus, ou existe mais alguém? Através do livro de Gênesis, podemos confirmar que também existe a imagem feminina de Deus. Se ainda assim não conseguirem encontrar Deus Mãe, mesmo depois de ler este registro, devem aprender novamente a vossa língua. A imagem masculina foi criada à imagem de Deus Pai. E a imagem feminina foi criada à imagem de Deus Mãe. Relativamente a este assunto, alguns podem perguntar: existe realmente Deus Mãe no céu? Todas as igrejas em todo o mundo, quer sejam igrejas protestantes ou a Igreja Católica, apenas invocam Deus Pai. Mas nunca Deus Mãe, não é certo? É certo. O que a Bíblia nos diz sobre a profecia sobre Deus Mãe? Quando é que ela aparecerá? Não foi na época do Pai nem na época do Filho, mas em que época? Esta profecia é agora dada a conhecer à humanidade porque ela deve aparecer na época do Espírito Santo. Há um tempo certo para a profecia ser cumprida. É por isso que ela não era conhecida até agora, mas existia somente como uma profecia na Bíblia. Então, vamos confirmar mais sobre Deus Mãe através de Gálatas, capítulo 4. Há algumas pessoas que dizem que se lhes pudermos mostrar a palavra exata mãe escrita na Bíblia, elas certamente acreditarão nela. Cada Bíblia, em cada língua, em cada país, contém os mesmos ensinamentos. Vejamos Gálatas, capítulo 4. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem é ela? Nossa mãe. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus disse que quando oramos, devemos dizer: Pai nosso, que estás nos céus. Ele mencionou claramente que Deus é referido como o nosso Pai no céu. Então, quem é mencionado em Gálatas, capítulo 4? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. A expressão nossa mãe está escrita na Bíblia porque a nossa mãe certamente existe. Aqui, as pessoas que serão salvas são referidas como nossa. Portanto, as pessoas que serão salvas devem acreditar em Deus Mãe. Se aqueles que serão salvos não têm Deus Mãe, a palavra nossa mãe deve ser removida da Bíblia. No entanto, o que diz a Bíblia? Está escrito que não devemos acrescentar ou subtrair nada deste livro. Deus não permitiu que tudo o que é necessário para a nossa salvação fosse registado através dos profetas na Bíblia. Quem temos nós sem dúvida? Quer leiamos Gênesis, capítulo 1 ou Gálatas, capítulo 4. Podemos ver claramente que temos a nossa Mãe Celestial que é a mãe dos nossos espíritos. É por isso que quando vêm à igreja, vocês chamam os membros masculinos de irmãos e os membros femininos de irmãs. Muitas pessoas pensam, talvez estes sejam os títulos que nos foram dados na igreja. No entanto, não é apenas um título. Não é apenas um título que usamos para chamar uns aos outros na igreja. Eles são os nossos verdadeiros irmãos e irmãs. Quem nos ensinou isto? As pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo registaram todas estas coisas na Bíblia. E até o próprio Deus testifica isto. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor,
Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso. O que Deus será para nós? Pai? Deus será um pai para nós, e vós sereis para mim. O que seremos? Filhos e filhas. Está escrito como filhos e filhas na Bíblia em inglês, o que significa que somos os filhos e filhas de Deus. Vós sereis meus filhos e filhas, diz-o, quem falou estas palavras. Ó, Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia testemunha claramente que o Senhor Todo-Poderoso disse: Eu sou o vosso Pai, e vós sois os meus filhos e filhas. Então, quem deu à luz os filhos e filhas? Quem deve estar lá? Certamente deve haver aquela que concede vida espiritual aos filhos e filhas. Se a nossa vida física nesta terra é dada pelas nossas mães físicas, então a vida eterna dos nossos espíritos também deve ser concedida pela Mãe Celestial. A nossa Mãe Espiritual não pode ser dada sem ela. Hoje, existem tantos teólogos e estudiosos bíblicos. Então, por que é que eles não conhecem esta verdade? Deus testemunhou claramente sobre a existência de Deus Mãe no Evangelho de Mateus e através de muitas outras palavras. Ele designou o tempo profético para revelar esta verdade nos últimos dias. É no final do 6º dia da criação de 6 dias. Por outras palavras, quem deve aparecer no final da obra de redenção de 6.000 anos? É Deus Mãe que foi profetizada a aparecer para nos conceder a vida nos últimos dias. Esta profecia não pode ser mudada por pessoas arbitrariamente. O que a Bíblia diz que acontecerá se acrescentarmos algo à Bíblia? Está escrito que Deus acrescentará mais e mais flagelos. Simplificando, receber flagelos significa ir para o inferno. E se subtrarmos qualquer coisa da Bíblia, Deus tirar-nos a nossa parte da cidade santa, significa que não poderemos entrar no reino dos céus. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. Quer lhe acrescentemos, ou subtraiamos algo, iremos para o inferno. Hoje em dia, todas as igrejas do mundo estão à procura e clamam a Deus Pai. Mas a quem a Bíblia nos diz claramente para irmos? Deus já prometeu que quando os seus filhos e filhas regressarem a Jerusalém, Mãe Celestial, eles receberão a vida eterna. Por esta razão, o apóstolo João também testemunhou o aparecimento de Deus Pai e de Deus Mãe. Vejamos o capítulo 22 de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. Aqui, o Espírito Santo refere-se à imagem masculina de Deus. Por outras palavras, é Deus Pai. Quem é a noiva? Está claramente escrito como a noiva. Ela é a noiva de Deus Pai. Se ela é a noiva do Pai, como devemos chamá-la? Devemos chamá-la de Mãe. Vamos ler novamente o que o Pai e a Mãe dizem no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba. O que eles recebem. De graça a água da vida. A vida não é dada sem uma mãe. Durante a obra da criação em Gênesis, capítulo 1, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Por esta razão, a vida eterna é dada pelo Espírito e pela noiva, que dizem, quem quiser venha a nós e receba de graça a água da vida. Definitivamente, não devemos adicionar ou subtrair nada pelo nosso próprio critério. Se acreditamos em Deus, não podemos acrescentar ou subtrair nada a estas palavras. Então, toda a humanidade deve ouvir a voz da Mãe Celestial que os chama e os conduz ao caminho da vida. A obra de Deus Pai e a criação dos céus e da terra já foram reveladas a muitas pessoas. Está escrito que Deus Mãe finalmente aparecerá no final de 6.000 anos.
Na Coreia, bem como nos países ocidentais, as mulheres não tinham o direito de participar no voto perante a sociedade moderna. No entanto, nesta época, à medida que as mulheres se tornam cada vez mais proeminentes e ultrapassam continuamente os homens, cheguei a pensar: Deus está a revelar a presença da Mãe Celestial ao mundo inteiro. Até o tempo profético para a Mãe Celestial aparecer, apenas os homens detinham poder dentro da nossa comunidade global. Na Coreia, todas as casas tinham uma placa de identificação no passado. Na placa de identificação, apenas o nome do pai estava escrito, enquanto os nomes da mãe e dos filhos que viviam na casa não estavam. O nome do pai foi escrito como o único representante. Então, uma vez que apenas o nome do pai é escrito na placa de identificação, isso significa que só o pai vive nessa casa? Não. Parece que não, mas a mãe também vive lá. Está escrito na Bíblia: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Façamos a humanidade à nossa imagem. Homem e mulher os criou. Na versão original hebraica da Bíblia, podemos encontrar a palavra Elohim. A palavra Elohim significa Deus. A Bíblia não expressa desta forma. Então, existe uma forma singular de Deus na Bíblia hebraica original. Também é registado na forma singular. Quando usamos um substantivo singular para nos referirmos a um Deus, é El. No caso de Israel, El significa Deus. O substantivo singular de Deus é El ou Eloa. Sabem qual palavra é usada para descrever Deus na Bíblia? Surpreendentemente, Deus é descrito como Elohim cerca de 2500 vezes na Bíblia. Portanto, não é apenas Deus Pai que trabalha, mas quem mais trabalha em todas as épocas. Ao longo dos tempos do Antigo Testamento, Deus deu a conhecer a toda a humanidade o facto de que Deus Mãe trabalhou em conjunto com Ele. Ele nos deu ensinamentos abundantes. No entanto, muitas igrejas hoje dizem: a igreja que acredita em Deus Mãe é estranha. Porém, não somos de forma alguma uma igreja estranha. Aqueles que desejam entrar no reino dos céus nunca devem acrescentar ou subtrair nada às palavras de Deus. Embora a Bíblia testifique claramente que Deus Mãe existe e nos mostre a palavra exata, alguns podem argumentar, dizendo: isso refere-se aos santos, ou isso deve ter um significado diferente. No entanto, a Bíblia e os profetas referem-se claramente a nós como filhos e filhas e ensinam-nos a chamar Deus de nosso Pai. Por favor, pensem cuidadosamente sobre isto. Onde são usados estes títulos? Estes são os títulos usados numa família: pai, filho e filha. Quem está a faltar? Os sistemas desta terra são uma cópia e sombra dos sistemas celestiais. As mães não existem neste mundo que é uma sombra. Uma vez que as mães existem como uma sombra, é impossível que a nossa mãe espiritual não exista na realidade. Não faria qualquer sentido. Confirmamos claramente esta verdade através de Gênesis, capítulo 1, através de Gálatas, capítulo 4, através da história de Adão e Eva, e até mesmo através da história de Abraão e Sara. Através destes versículos, podemos compreender plenamente que devemos ter a Mãe Celestial. Não estão Deus Pai e Deus Mãe a chamar toda a humanidade para vir a eles em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Porque estão eles a chamar-nos. Eles estão a dizer: venham e recebam a vida. Só quando chegamos a eles é que podemos receber vida. Através de todos estes ensinamentos nos 66 livros da Bíblia, devemos compreender plenamente a existência não só de Deus Pai, mas também de Deus Mãe, e vir a Deus corretamente, esperando que demos eternas graças, glória, louvor e honra a Deus Elohim, que abriu o caminho da salvação para que possamos entrar no eterno reino dos céus. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.